Bom, muitos de vocês não devem saber, outros já sabem, que a verdade é que eu sou um grande JoJo fag. Inclusive, um dos principais motivos para eu querer criar esse canal aqui foi para comentar os episódios de Stone Ocean que tinham sido marcados para ser lançados em alguma data que naquela época a gente não sabia qual era, né? Então, agora que a Netflix lançou a parte 2 de Stone Ocean, né? Que ela dividiu em vários blocos, no caso 3 blocos, e agora dia 1º ela lançou o segundo bloco. Eu achei por bem vir aqui comentar porque eu gosto de JoJo e achei válido tentar comentar sobre essa obra aqui mais um pouquinho, não sei. Que inclusive eu tenho planos de fazer vídeos mais elaborados sobre JoJo, falando de aspectos que eu acho interessantes, enfim. Mas esse aqui vai ser bem despretensioso, não vai ter nem roteiro, vou só falando aqui. Provavelmente vai ser até um vídeo bem mais curto, mas enfim. Assistindo esses 12 episódios novos que a Netflix lançou, né, que são referentes ao miolo da parte 6, né, que é Stone Ocean, eu fiquei com duas impressões muito fortes, porém contraditórias. A primeira é positiva e a segunda é negativa, né? Então vamos destrinçar um pouco, falar um pouco, conversar aqui acerca dessa obra que eu acho tão legal, né? A parte positiva é basicamente a seguinte, ela pode ser resumida na pergunta: como é que tem gente que não gosta de Stone Ocean? Porque a parte 6 de JoJo ela é uma das mais divisivas dentro da comunidade. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu evidentemente estou do lado dos que amam e eu até acho difícil de compreender por que tem tanta gente que odeia. Porque pra mim Stone Ocean é, junto com Vento Áureo, ou pra mim até mais do que Vento Áureo, aquela parte na qual o Araki, considerando só o universo original, né? E aí eu não vou avançar muito para não dar spoiler, mas considerando apenas as partes que foram animadas até o momento, adaptadas em anime, é aquela na qual o Araki resolveu melhor todos os elementos de sua história. O que é que eu quero dizer com isso? Quem gosta de JoJo, quem acompanha JoJo de perto, sabe que a série começou com uma pegada e no meio do caminho ela mudou radicalmente essa pegada. Ela começou com a história do Ramon, né? E era uma história bem simples, a Phantom Blood, que inclusive eu cheguei até a fazer uma review aqui pro canal na época, que chegou na Netflix os episódios em vídeos que não estão mais disponíveis aí pra vocês. E depois ela teve Battle Tendency, que é a parte 2 e tal, mas a pegada da narrativa, a estrutura da narrativa mudou radicalmente quando o Araki introduziu o conceito de stand, né? A partir dali, JoJo passou a ser uma obra que focava muito mais nas lutas, que envolviam poderes bizarros, várias regras, né? Aquele sistema de luta que tem várias regras, como Hunter x Hunter, como Jujutsu Kaisen. E esse passou a ser o principal foco da franquia a partir da parte 3 de Stardust Crusaders. E eu vejo que a evolução do Araki é progressiva em cada uma dessas partes. À medida que ele foi lançando partes novas, ele foi pegando o jeito de articular esse foco nos combates, né? Esse grande corredor de inimigos, que esse formato nunca foi abandonado por ele, mas ele conseguiu harmonizar esse corredor de inimigos com outros elementos mais básicos de roteiro e de enredo. Porque em Stardust Crusaders, que pra mim é a parte que eu acho a mais fraca de JoJo de todas, o problema é justamente que é um corredor muito simplista de inimigos. Basicamente todo o enredo da parte 3 foi entregue em um episódio e meio. Ele é tão simples, ele é tão básico, que no primeiro episódio e na metade do segundo episódio a gente já sabe tudo o que tem pra saber, e aí depois o caminho ficou livre para o Araki ir botando uma luta atrás da outra. Ou seja, ele é muito cru no que ele pretende fazer. Ele não engana ninguém, né? Ele diz, não, o negócio aqui é aproveitar as lutas. Curta as lutas diferenciadas com poderes bizarros que a gente vai fazendo aqui e esqueça o resto. Então você tem personagens muito simples, todos eles bem unidimensionais, né? Que é um termo que a gente está usando muito aqui nos vídeos. Não tem desenvolvimento de personagem nenhum, não tem camadas em personagem nenhum ali. São todos muito fiéis a um conceito bem específico e que não se altera ao longo da obra, ao longo dessa parte. E o enredo, como eu disse, pode ser resumido em um episódio e meio. A mãe do Jotaro tá doente, é o Dio que tá causando essa doença por conta da ligação de sangue entre ele e os Joestar, e ele tem que ser destruído, tem que ser morto, para que a mãe do Jotaro não pereça diante dessa doença. E eles descobrem que o Dio tá no Egito, então eles têm que sair do Japão, chegar no Egito, matar o Dio e acabar. Todo o resto dessa parte é o corredor de inimigos. É o Dio que sabe que está sendo perseguido, vamos dizer assim, pelos heróis e fica colocando capanga no caminho deles.
Então cada episódio é uma luta diferente, com um capanga diferente, que tem um poder diferente, e pronto. Então ele só fez o mínimo pra lhe dar a desculpa pra ele sair colocando uma luta atrás da outra. O problema é que isso fica muito maçante. Chega num momento que fica muito maçante, porque é uma parte longa, que não acontece muita coisa. O personagem não desenvolve, fica tudo muito na mesma, o enredo não tem nada demais, e é isso. Então mesmo as lutas sendo bem legais, e tem várias lutas excelentes nessa parte 3, chega uma hora que cansa, chega uma hora que fica maçante, principalmente se você for assistir maratonando, né, tudo de uma vez. A parte 4, Diamonds Unbreakable, que muitos adoram, muitos consideram a melhor parte, ela já tenta trazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada do ponto de vista do roteiro, mas no final das contas ela termina caindo no mesmo problema da parte 3. A parte 4, a parte que é mais sofisticada, que eu digo, né, o elemento que é mais sofisticado, é o fato de que o Araki une a essa fórmula de corredor de inimigos uma pegada bem slice of life, é uma coisa que as pessoas gostam, né? O Araki meio que está trabalhando dentro da seguinte hipótese: o que aconteceria em uma pequena cidade pacata do interior do Japão se de repente as pessoas começassem a despertar superpoderes? E aí você tem vários episódios onde não tem nem propriamente inimigos, mas só pessoas comuns que têm poder e que entram no caminho dos heróis, né? Tipo o cozinheiro, a esteticista, etc. No meio dessa parte aparece o vilão, que é o Kira, né? Que ele é mencionado já desde o início, mas ele aparece mesmo na metade, que é o serial killer, que também tem um poder de stand e usa esse poder de stand para matar geral e não ser descoberto, né? Só que apesar de ter alguns elementos um pouco mais sofisticados, na prática a parte 4 cai nos mesmos erros da parte 3, no sentido de que na prática termina sendo um grande corredor de inimigos seco também, porque a Slice of Life mas o formato a cada episódio tem uma luta nova e é isso, sem que aconteça muita coisa na história, sem que exista um enredo sendo avançado, entende? Não tem um senso de que alguma coisa está realmente acontecendo. Você tem várias lutas e que aqui, pior do que a parte 3, você não tem nem o senso de progressão do enredo, porque na parte 3 a progressão era geográfica, né? Cada luta deixava os heróis mais próximos do Dio. Então você sabia que a coisa estava avançando, que ela estava andando, ainda que de uma maneira bem desinteressante, mas estava andando. Na parte 4, como durante a primeira metade você não tem nem o objetivo, você só tem o Slice of Life, terminava uma coisa sem propósito, uma coisa que era a luta pela luta e não ia chegar em lugar nenhum. Alguém pode dizer que os personagens eram até um pouco melhores do que o da parte 3, eu até concordo, mas enquanto enredo terminou sendo tão vazio quanto a parte anterior. E depois que aparece o vilão, que você pensa que vai mudar radicalmente a estrutura da série, isso também não acontece, porque depois que o vilão aparece, ele consegue se esconder dos heróis, ele consegue fugir, se esconder, e aí fica o pai dele colocando um monte de capanga no caminho dos heróis para impedi-los de alcançar seu filho. Então termina entrando muito na estrutura da parte 3. Mas até uma pequena evolução aí, né? A parte 5 foi aquela na qual o Araki começou aí sim a articular bem os elementos de roteiro com o corredor de inimigos que ainda tá lá. Jojo ainda continua se vendendo principalmente pelas lutas bizarras, mas ali você já tem um roteiro, você já tem um enredo mais interessante que envolve inclusive durante boa parte uma questão de um triângulo mesmo, né? São 3 polos, você tem os heróis, você tem o vilão e você tem um outro grupo dentro da máfia que também quer destruir o vilão, mas que no primeiro momento eles terminam sendo inimigos dos heróis, porque os heróis estão tentando fingir que são amigos do vilão para ganhar a confiança dele e aí pegá-lo desprevenido. Ou seja, veja que já existe uma coisa muito mais sofisticada e muito mais interessante do que o corredor de inimigos puro e simples ou o Slice of Life sem propósito das duas partes anteriores. E eu também acho que os personagens de Vento Áureo no geral são melhores do que os das partes anteriores também. O Bucciarati, o próprio Giorno, tá? Eu acho o Giorno um Jojo bem subestimado. O Abakio é um baita personagem, enfim. E eu não acho o Diávolo tão pior do que o Kira, não. Que eu vejo na fanbase a galera dizendo, o Diávolo é pior do que o Kira. Eu acho que o Kira é mais carismático do que o Diávolo. Mas se a gente for pensar em termos de construção de personagem, eles são até bem semelhantes. A estrutura de personagem deles é muito semelhante. Infelizmente, a parte 5 termina de uma maneira péssima. Péssima. O final da parte 5 é horroroso. É o pior final de Jojo disparado. E aqui em Stone Ocean, não. Aqui em Stone Ocean a gente vê que o Akira, lá que o Araki mantém a maturidade de conseguir harmonizar
lutas, que aqui estão mais bizarras do que nunca, né? As bizarrices da parte 6 são outro nível. Tem uns stands assim que são até difíceis de entender o poder deles. Aquele do Feng Shui é uma doideira da porra. O stand lá automático que ataca com saliva. A última luta que eles mostraram agora nesse segundo bloco, que foi contra a carcereira lá, que é uma luta claramente inspirada no filme Memento, né? Amnésia. Um baita filme, aliás, se você não viu, veja, do Christopher Nolan. Que a Jolene fica esquecendo das coisas e aí ela tem que escrever na própria pele pra ir lembrando, enfim. Então assim, lutas variadas de todo tipo, bizarras de todo tipo, muito bem escritas. As lutas de Jojo são um caso à parte, a gente poderia fazer até um vídeo específico sobre isso, de tão boas que elas são. Na maioria, né? Tem uma outra que são ruinzinhas, enfim, mas a maioria é muito boa. E isso tá na parte 6, mas existe um roteiro acontecendo. E aqui na parte 6 o Araki faz uma coisa que ele já tinha feito na parte 5, que é o seguinte: ele coloca objetivos nos heróis, mas também nos vilões. Ou seja, não é só o herói quer alcançar o Dio e o Dio quer se esconder dos heróis, como é na parte 3, que é a mesma coisa da parte 4. O herói quer alcançar o Kira e o Kira quer continuar escondido. Não. Na parte 6 o vilão tem um objetivo ativo, que inclusive é por conta do objetivo desse vilão que a história toda começa. E os heróis também terminam em algum momento tendo objetivos conflitantes com esse vilão, e é desse conflito pelo mesmo objetivo, ou por objetivos que terminam se excluindo, que o enredo acontece. Então já é uma coisa mais interessante. O enredo é cheio de pequenos objetivos intermediários também, tanto dos heróis quanto do vilão, para que as coisas fiquem mais movimentadas, não seja só o corredor cru de inimigo, né? Então tem o osso do Dio, tem o bebê do Dio, tem o disco do Jotaro, tem um monte de negócio que termina incrementando o roteiro, que não é nada de outro mundo, assim, eu não tô falando que é, nossa, um enredo que ninguém nunca viu, não, mas é um enredo sólido, é um enredo bom, onde você tem personagens que têm necessidades, e por conta dessas necessidades, ou melhor ainda, por conta desses desejos, eles terminam se movimentando e movimentando a trama, né? Os personagens de Stone Ocean são tão bons quanto os de Ventuauro ou melhores. A Jolene pra mim é a melhor Jojo que tem, assim, considerando só a parte na qual ela protagoniza, né? A relação dela com o Jotaro de pai e filha é maravilhosa. Pra mim o Jotaro da parte 6 é o melhor Jotaro, é melhor do que quando ele foi protagonista, que aliás ele era bem sem graça ali naquela época. O vilão, o Pucci, junto com o vilão da parte 7, são os melhores vilões de Jojo, são vilões que têm objetivos, que correm atrás do que eles querem, e o objetivo do Pucci faz sentido, que talvez se eu fizer um terceiro vídeo de Stone Ocean eu vá falar sobre isso, né, depois que terminar, que eu não quero dar spoiler também. A Hermes, tudo bem, a Hermes é quase como se fosse um novo Polnareff, né, mas de toda forma é uma história de vingança escrita de uma maneira sólida. O Polnareff na parte 3, ele diz que ele quer vingança porque o cara lá abusou da irmã dele, não sei o que, mas no caso da Hermes isso é mais bem trabalhado, né? Colocado um flashbackzinho, dramatizado, é mais interessante, eu acho. A Foo Fighters é um dos melhores coadjuvantes de Jojo, excepcional. Toda a discussão envolvendo a Foo Fighters, identidade, o que é que caracteriza um ser humano, o que é que torna uma vida valiosa, né? O que é que faz com que a vida valha a pena ser vivida, tudo isso tá ali dentro daquela personagem que é excepcional. O Weather Report é muito bom e isso vai ficar mais claro mais na frente, né? No último bloco de episódios, quando for lançado. O Anasuya é pelo menos bem engraçado. Eu acho ele divertido com esse negócio dele ser apaixonado pela Jolene e tal. Então assim, o elenco de Stone Ocean é muito bom. O enredo de Stone Ocean é sólido. A protagonista é excelente, o vilão é excelente. E as lutas são bizarras e, no geral, muito boas. E pra mim o final de Stone Ocean é, enfim, sensacional. Genial. Um dos melhores finais de shonen que tem, na minha opinião. Então por que é tão divisivo? Por que é tão odiado? Eu vejo muita gente dizendo que, não, é muito lento quando chega no meio ali. Aquele meio ali é meio arrastado. E eu discordo totalmente. Eu acho que é dinâmico, justamente por causa desses objetivos intermediários que são colocados, né? A Jolene quer o disco do pai dela, daqui a pouco o Pucci quer o osso do Dio, que fugiu, e a Hermes quer vingança. Então você tem vários focos de roteiro que são trabalhados ao mesmo tempo, que tornam a coisa dinâmica. E ao mesmo tempo você tem desenvolvimento de personagens. Você tem o desenvolvimento da Jolene, da relação dela com o pai, que inclusive continua se desenvolvendo mesmo depois que ele não tá na tela, né? Que é o que a gente vê nesses episódios. Ela compreendendo cada vez mais o pai dela e se engajando na luta, né? Ela que começa só querendo sair da cadeia, passa a querer salvar o pai, e agora ela quer continuar a luta do pai, ou seja, a luta eterna da linhagem dos
Joestar contra o Dio e seus sucessores, né? Ela toma essa luta pra si. A Foo Fighters nem se diga, o desenvolvimento maravilhoso do personagem. Então assim, você tem tudo isso. Então como é que é parado? Parado é Stardust Crusaders, que é só luta, um grande deserto, né? Que é até uma analogia interessante, né? Um grande deserto pra combinar com o cenário da maioria dos episódios. Então eu não entendo por que as pessoas não gostam de Stone Ocean. E essa adaptação tá maravilhosa, né? A direção tá fabulosa, qualquer coisa de sensacional. As inversões de cores, os enquadramentos propriamente dito, que conseguem passar uma sensação de tensão maravilhosa, que é basicamente, boa parte das lutas de Jojo utilizam muito de elementos de suspense e de terror, e a direção dessa parte 6 tá sabendo passar isso de maneira muito eficiente. A trilha sonora tá qualquer coisa de sensacional também. Eu gostei muito da música do Anasui. Achei ela muito estilosa, uma coisa meio oriental assim, né? Oriental assim, Índia mesmo, né? Enfim. Então, a animação tá decente. Em alguns momentos ela dá uma quedinha na qualidade. Eu não sou muito especialista nessas coisas, então eu não quero muito falar. Mas os grandes especialistas aí dizem que de vez em quando ela dá umas quedinhas. Mas pra quem é leigo feito eu, não tem nenhum erro grotesco nível Dragon Ball Super ou qualquer coisa assim. Então, se o produto é tecnicamente competente e se a história é muito boa, com bizarrice pra dar e vender, com luta bem pensada, cheia de reviravoltas, com poder bizarro, bons personagens, bom roteiro, eu não consigo entender por que é que Stone Ocean não é tão amado assim, né? E aí o que me faz pensar no lado negativo que eu falei lá no início, que o lado negativo basicamente é todo culpa da Netflix, porque apesar de eu gostar tanto de Stone Ocean e de a experiência de assistir a adaptação do anime, tá até fazendo com que eu goste ainda mais, porque pelo mangá eu gostava e pelo anime eu tô gostando ainda mais do que eu já apreciava. Apesar de tudo, eu não tava nem com muita vontade de fazer esse vídeo aqui, porque basicamente Stone Ocean não tá gerando barulho nenhum na comunidade otaku. E Jojo, apesar de não ser um One Piece ou Dragon Ball ou Naruto em popularidade, também não é uma série pequena. É uma série que nessa última década foi ganhando muitos fãs aqui no ocidente. E a gente viu a repercussão que a parte 5 teve, né? Que Ventuário teve no Brasil e na gringa, nos Estados Unidos, a Jojo Friday, aqui era a Jojo Feira, e o pessoal se reunia para assistir, comentava na internet. E com Stone Ocean a gente não vê isso, porque basicamente esse formato que a Netflix adotou destrói qualquer hype, acaba com qualquer possibilidade de você ficar criando expectativas, né? Porque basicamente ela lhe dá tudo, quer dizer, tudo não, ela divide em 3 partes, mas ela lhe bota 12 episódios, depois ela fica 9 meses sem publicar nada, vem com mais 12 episódios, vai ficar mais uns 10 meses e vai encerrar a série. Além dela fazer pouquíssima divulgação, né? Porque a divulgação tá imunda para uma série de repercussão como o Jojo, que tinha potencial de dar muito, ter uma grande audiência, né? Uma grande quantidade de reproduções. O formato em si prejudica. E aí não adianta, eu sei que tem gente que diz, se você não gosta, assista semanalmente. Mas a questão não é pessoal minha, porque se fosse pessoal minha, tanto faz como tanto fez lançar um por semana ou lançar tudo de uma vez. Até porque na parte 5 eu nem assistia semanalmente. Eu não gosto muito de acompanhar anime semanalmente, sendo sincero com vocês. Eu prefiro deixar acumular alguns episódios e assistir depois. Mas a questão não sou eu, a questão é como cada formato reflete na comunidade. E esse formato de lançar todos de uma vez mata o hype. Porque a galera assiste tudo logo, tá 12 episódios lá, a maioria assiste tudo em 3, 4 dias. Pode ser que comente por 2, 3 dias e pronto, morreu, acabou, não tem mais o que falar. Agora só tem o que esperar para lançar os próximos. E quando lançar os próximos, em 3, 4 dias, todo mundo vê, morreu, acabou. Não tem aquela coisa de você prolongar o hype da série ao longo das semanas à medida que você vai assistindo de um em um episódio. Então assim, levar pro pessoal, eu vejo muito mais os que defendem esse formato, que diz, eu gosto mais de ver logo tudo de uma vez porque eu sou ansioso. Beleza, eu respeito que você seja ansioso, mas você tá levando pro pessoal, você tá querendo um formato de publicação que claramente matou o hype da série, porque matou. Stone Ocean não tá sendo falado em lugar quase nenhum, fora das bolhas específicas de Jojo. Eu não tô vendo a comunidade otaku falar de Stone Ocean, e Ventuário foi muito falado, e as outras partes foram muito faladas também. Então claramente esse formato matou, porque não é a qualidade do produto, o produto tá bom, a adaptação em si tá boa, a história em si é boa. A diferença é o formato de publicação, né? De lançamento desses episódios. Então, claramente matou as discussões e você tá preferindo porque você gosta de ver um atrás do outro. Então não sou eu que tô levando pro pessoal quando eu faço essas críticas. Quem tá levando pro pessoal é quem defende esse formato que claramente não deu certo. Ou então eu vejo outros dizendo assim, mas é porque é uma tentativa de levar
a série para outras pessoas que têm outras culturas, né? Que são acostumados com seriado, por exemplo, que a Netflix lança desse jeito. E não é só pro anime, pra comunidade otaku e tal. Mas assim, beleza, você quer expandir o público, mas para você expandir o público, primeiramente você tem que manter o que você já tem. Se você ganha novos e perde os antigos, você não expandiu, você trocou. É diferente. Então expansão pressupõe que você mantenha, que você agrade o que você já tem e adquira novos. E aí eu pergunto com sinceridade, vocês acham mesmo que a parte 6, dentro desse formato e dentro desse grande holofote que é a Netflix, chamou mais fãs pra Jojo do que a parte 5? Que não teve na Netflix e que era lançado semanalmente? É claro que não. Então se a ideia era fazer esse formato porque atrai mais fãs, fracassou. E aí é uma pena. É uma pena isso, porque mesmo quem é muito fã de Stone Ocean como eu sou, fica desanimado, porque, beleza, eu vi tudo, que eu nem veria tudo de uma vez, porque eu não gosto muito também, eu ia ver de 3 em 3, de 4 em 4, mas eu queria comentar aqui no canal, então eu vi tudo. Tô comentando aqui, provavelmente 2 ou 3 canais fora da JoJosfera, mas dentro da comunidade otaku vão comentar, e é isso. E uma das partes que eu acho uma das melhores partes de Jojo, vai simplesmente passar, vai sumir, vai ser pouquíssimo comentada, não vai ter repercussão, que deveria ter, que poderia ter, que teria condições de atrair muitos fãs pra Jojo, porque é muito boa, que inclusive tem protagonista feminina, que é uma coisa que muita gente, né, considera importante, uma boa protagonista feminina, uma boa personagem feminina, um exemplo que muita gente reclama que anime shonen não tem personagem feminina boa. A Jolyne é uma baita de uma personagem feminina, entre outras, né, a Hermes, a Full Fighter, se você considera uma personagem feminina, enfim. Então tinha tudo, cara, tinha tudo para dar certo, bicho. E é triste ver como tá broxado. E como você saber que tá broxado, que ninguém tá comentando, que ninguém tá falando, termina broxando até você mesmo que é fã, como eu sou fã. Então sei lá, tá bom demais, tá muito bom a qualidade da produção, ajudando bem o enredo dessa parte que é muito bom, que é ótimo. Mas o formato de lançamento desanima qualquer um. E claramente desanimou a comunidade de Jojo, que é uma pena, porque Stone Ocean não merecia isso. Quando for lançado a parte 7, que é a favorita de quase todo mundo, Deus ajude que não esteja na mão da Netflix, porque se tiver ela vai fazer a mesma coisa de novo. Então, sei lá. Esse foi o vídeo dessa semana, meus amigos, completamente diferente do que vocês estão acostumados, sem roteiro, bem mais solto, bem mais, sim, despretensioso. Eu prometi que ia ser muito menor, até que nem foi. Eu falei demais. Acho que não foi um conteúdo tão rico quanto o que eu gosto de trazer aqui, porque eu fui falando à medida que ia vir na minha cabeça, né? Não sei. De toda maneira, muito obrigado. Diz aí o que é que vocês estão achando. Vocês já assistiram de Stone Ocean? Vocês estão gostando? Concordam comigo que o negócio tá broxado, tá sem graça, tá fraco em termos de movimentação, né? Porque de qualidade eu tô gostando, claro. Enfim, comenta aí, se inscreve no canal, compartilha pra dar aquela ajuda. Semana que vem, Cavaleiro do Zodíaco. Valeu, até a próxima.